Olá, hoje sexta-feira, dia 8 de julho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais, e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não serei vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai o seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua com algumas recomendações aos discípulos no envio do anúncio do reino. Ontem, Jesus disse que era necessário que eles anunciassem o reino, mas que não levasse nada consigo, que proclamasse a paz àquele lugar, para que ela habitasse sobre a cidade, sobre a casa, que receberem de bom coração aquela paz. Agora Jesus recomenda os seus discípulos, porque ele inicia: eu envio como ovelha no meio de lobos. E esses discípulos têm a grande missão de anunciar o reino no meio do mundo. E mais uma vez aqui nós percebemos a palavra de Jesus se atualizando nos dias de hoje. Hoje nós vemos o anúncio do Evangelho, as ovelhas do Senhor anunciando o Evangelho no meio de lobos. Quantas e quantas pessoas, por anunciar Jesus, são massacradas, são destruídas, ou muitas vezes até perseguidas através das redes sociais, através dos meios de comunicação, por anunciar Jesus. E é muito interessante aqui, porque Jesus usa a comparação de ovelhas no meio de lobos. Os lobos matam as ovelhas. E é muito interessante que numa outra passagem, Jesus também pede para que seus discípulos tenham cuidado, porque existem muitos lobos com pele de ovelhas. E é essa situação que, quando você se propõe a anunciar o reino, você vai passar. Mas isso não é nem um pouco diferente daquilo que Jesus passou e daquilo que os seus discípulos passaram no início do cristianismo. Então, não é nada mais, nada menos do que a perseguição que era no tempo de Jesus, que se acontece agora. Não devemos
nos sentir tristes, não devemos nos sentir perseguidos única e exclusivamente, porque a perseguição ela vai durar sempre em que você for tentar pregar o nome de Jesus. O bem que Jesus faz a cada um de nós ainda é motivo de perseguição nesse mundo. Mas a confiança que nós temos que essa perseguição irá acabar com a volta do Filho do Homem, o próprio Jesus. E é nessa confiança que nós devemos ter como grande objetivo esperar a volta de Jesus, que Ele vem em sua glória manifestar todo o seu poder diante desses lobos, diante dessas pessoas que perseguem e matam aqueles que anunciam o reino de Deus. É necessário que nós, a cada dia, alimente em nosso coração a fé, para que ela seja o grande combustível da continuidade daquilo que Jesus deixou. Quantas e quantas vezes nos sentimos fracos e desanimados, porque a impressão que nós temos é que não tem efeito tudo o que fazemos. Mas, do mesmo modo em que Jesus foi perseguido, foi condenado e morreu em uma cruz como um ladrão, como um bandido, eles farão o mesmo com aqueles que anunciam o reino. Mas Jesus mostrou a todos nós a sua grande vitória. Jesus, sendo Deus, deixou-se ser aniquilado para então mostrar a sua forma gloriosa, o ressuscitado. Peçamos a esse Jesus ressuscitado, que habita em nós, que caminha conosco, que nos dê força, coragem e aumente a nossa fé para continuarmos na caminhada, para continuarmos sendo fiéis ao anúncio do reino. Como discípulos, podemos até se sentir desanimados, mas como filhos, temos a confiança de que Deus, logo que enviará o seu Filho, levará nós a vida prometida, a vida eterna. Que nós possamos cada vez mais sentirmos a presença de Jesus que se aproxima em sua volta gloriosa, porque Ele vive e reina no meio de nós. Mas chegará um momento em que Ele conduzirá todos aqueles que forem fiéis, porque serão salvos. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima sexta-feira e até amanhã.